Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o Decreto de Lei número 18.956, de 22 de outubro de 1929, em Havana, que remete ao Decreto número 64.362, de 17 de abril de 1969, promulgado o Tratado sobre a Exploração e o Uso do Espaço Cósmico. O Presidente da República, havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo número 41, 2 de outubro de 1968, o Tratado sobre princípios reguladores das atividades dos Estados na exploração e o uso do espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos celestes, aberto à assinatura em Londres, Moscou e Washington, em 27 de janeiro de 1967. Em detrimento deste acordo, onde o Brasil é signatário, nós vamos falar hoje sobre um artigo de introdução das leis que remetem ao espaço cósmico e aos corpos celestes. Aqui neste artigo, a seguir abordará o ato competitivo de lançamento espacial comercial aprovado pelos Estados Unidos, que trata da exploração de recursos extraídos de corpos celestes, o qual tem dividido opinião entre os juristas pela suposta violação do artigo 2 do Tratado do Espaço Exterior, assinado por mais de 100 membros na ONU. Então vamos aqui já seguir o artigo 2 desse tratado do espaço cósmico e da Lua, que ele aqui, artigo 2. Vamos lá. O artigo 2 ele fala: o espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpo celeste, não poderá ser objeto de apropriação nacional ou proclamação de soberania, por uso ou ocupação, nem por qualquer outro meio. Portanto, o texto aqui, o Tratado do Espaço Exterior, dispõe que a Lua e os demais corpos celestes não são passíveis de apropriação ou uso de qualquer outra pessoa, porém, não existe sanção para o caso de descumprimento, o que abre brecha para a conduta como adotada pelos Estados Unidos. Neste artigo, iremos abordar um pouco da história e do contexto em que surgiram as primeiras necessidades de proteção ao espaço exterior. Mostraremos que o Tratado do Espaço de 1967 foi criado justamente em uma época em que os Estados Unidos temiam o poder da antiga União Soviética. Após isso, se passará ao estudo do ato de competitividade de lançamento espacial comercial, sua violação em relação ao Tratado de Espaço Exterior do Acordo da Lua, sendo que esse último não foi assinado pelas grandes potências. Será demonstrado que a melhor forma de atender o interesse americano, sem afrontar as normas do direito internacional, seria a observação do artigo 25 do Tratado do Espaço, ou a assinatura do Acordo da Lua, e não a decisão unilateral a partir das legislações nacionais sobre um tema de interesse global, a utilização para fins comerciais de recursos de corpos celestes. Lembrando que o Acordo de 1967 do Espaço Sideral ele foi assinado sobre um contexto de bilateralidade global, sobre a Guerra Fria. Nós, sobre a lei aeronáutica, temos que lembrar sobre os aspectos e cumprimentos dos requisitos da lei, onde foram criadas uma interporalidade em tempos de paz e em tempos de guerra. Um contexto geopolítico aplicado à lei, uma vez que a guerra determina os interesses das nações e suas soberanias. Assim, o lançamento da Sputnik, o primeiro satélite em órbita terrestre, e sob a pressão, em consequência, da União Soviética ter um satélite em órbita e possibilitar o primeiro disparo de um míssil balístico intercontinental, guiado sob orientação do satélite, transformou em medo o conhecimento científico utilizado pela União Soviética e, desta forma, colocado em leis e em tratados, foi criado o primeiro acordo, o promulgado Tratado sobre a Exploração do Uso do Espaço Cósmico, número 64.362, de 17 de abril de 1969, uma vez que era prioridade para os Estados Unidos regulamentar a atividade da União Soviética. Nesse contexto, em 2015, quebrando a regra que subestabelece a lei de 1967, o presidente Barack Obama promulga uma lei onde a empresa privada poderia comercializar corpos celestes adquiridos no espaço, ou os Estados Unidos, em 1972, trazendo 308 quilos de materiais da Lua, já à vez de quebrar este acordo de 1967. Sobre esses aspectos, a metodologia foi investigativa, uma vez que, após a publicação, a notícia a respeito do ato normativo norte-americano buscou-se comparar o ato com os tratados internacionais. Em estudo a partir disso, investigou-se o posicionamento da doutrina do direito internacional espacial a respeito do tema. Primeiro, histórico de proteção do espaço exterior. O espaço sideral, também conhecido como espaço extra-atmosférico, uma vez que a aeronave ela possui um teto de operação da estratosfera. A partir dali, 45 mil pés acima, o efeito dos motores não consegue mais executar propulsão sobre a aeronave. Assim criada, o espaço extra-atmosférico acima dos 45 mil pés, jurídica de res comunis hominium, ou seja, é impossível de apropriação por um Estado em particular. Nas lições de Shaw, 2010, página 1324, definições do espaço exterior só podem ser clara em um aspecto negativo. Isso é, dizendo-se que não é espaço exterior. Não é espaço exterior o denominado espaço aéreo. O termo inicial da regulamentação jurídica do espaço extra-atmosférico foi ao acontecimento de dois fatos sociais que marcaram a história mundial: o lançamento de Sputnik, o primeiro satélite artificial, o qual foi enviado pela antiga União Soviética em 4 de outubro de 1957, período da Guerra Fria, e a missão Apollo 11, através do qual Neil Armstrong foi o primeiro homem a chegar na Lua em 20 de julho de 1969. O espaço sideral era uma nova fronteira para a exibição do prestígio nacional e poderio. Os Estados Unidos e a União Soviética demonstravam sua liderança e as outras nações fazendo a guerra da propaganda, ostentando sua superioridade tecnológica e militar, expondo a grandeza e a excelência inerentes a seus respectivos regimes, o liberal democrático e o comunista. Lambax, 2001, página 211. Após o lançamento da Sputnik, os americanos ficaram assustados uma vez que perceberam o poder da União Soviética
talvez enviar uma bomba ou mesmo armas nucleares futuramente. A União Soviética estava bem equipada para enfrentar as bases militares americanas que a cercavam, fortalecendo sua condição de superpotência, surgindo assim um empate em qual levou à aprimoração entre Estados Unidos e União Soviética, abrindo oportunidade de cooperação. Nesse clima, segundo Montserrat, 2003, página 04, começaram a ser lançadas as bases do direito espacial. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética concordaram que o assunto deveria ser debatido no meio das organizações das Nações Unidas, onde para tal criou-se, em 1959, o Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, composto por 24 países, na época permitindo um tratamento mais transparente de um tema intimamente ligado à corrida armamentista entre as duas potências. Primeira coisa, igualdade de forças, né? E a cooperação consular para que fosse criado o primeiro acordo bilateral, né? Entre 20 nações, né? Para determinar a exploração da área do voo orbital. Em tempos de paz, apesar de existir uma guerra fria que ela era não oficial. Né? Então, portanto, do lançamento de Sputnik em 1957 até o lançamento da nave de Neil Armstrong para a Lua, foram 12 anos de diferença. E o tratado foi criado em 1967, uma vez que a necessidade era americana e a preocupação era em regulamentar a atividade militar espacial da União Soviética. Então, a União Soviética lançou seu míssil balístico internacional e o teste produziu resultados positivos. Nós agora podemos mandar um míssil a qualquer ponto do planeta, carregando, se necessário, uma ogiva de hidrogênio. No anúncio a respeito foi recebido com descrença e visto como tentativa dos líderes soviéticos de infundir confiança em seu próprio povo e de intimidar os governos do Ocidente. Então, usando o míssil balístico intercontinental, lançou o seu satélite artificial da Terra. E quando esse começou a rodar em torno do globo, e a cada pessoa, as menos que fossem cegas, podia vê-los apenas olhando ao céu, nossos oponentes ficaram em silêncio. Hubble, 1988, página 05.